Renata, excelente gancho. Esse ponto de red flags, ele é muito importante, porque ele de fato vai nortear talvez até algumas perguntas diferentes ali na anamnese, vai nos direcionar em alguns pontos do exame físico do paciente e vai determinar se vai ser necessário ou não também a solicitação de alguns exames mais específicos dentro da complementação da investigação desse paciente. Já que o exame de imagem, o exame de sangue, ele é uma extensão da nossa consulta. Ele não é o que vai trazer o diagnóstico, por exemplo, de uma enxaqueca, de uma cefaleia tensional, né, da cefaleia em salvas. Ele vai trazer, vai elucidar se o paciente tem ou não alguma outra condição, e ele deve ser solicitado de uma forma bastante rigorosa. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Headache for All. E aqui a gente vai dar continuidade à abordagem ao paciente com cefaleia, né, com dor de cabeça. É um tema tão extenso, tão rico e que gera tanta discussão, né, que nos motiva a seguir num outro episódio, né, valorizando outras etapas dessa avaliação, né? Nós já abordamos bem de como deve ser direcionada a queixa principal, as características, os antecedentes, né? Falamos um pouco sobre sinais de alarme que devem ser buscados ativamente, né? Da escuta ativa desse paciente, da liberdade de deixá-lo se expressar, mas agora a gente vai evoluir para outras etapas do exame clínico tão importantes quanto a anamnese, quanto a descrição, quanto à história clínica. Nós precisamos também do exame clínico e, quiçá, exames complementares, que não necessariamente são fundamentais, né? Nem sempre deverão ser solicitados, como o próprio nome sugere, eles são complementares, eles serão solicitados a depender dos achados na nossa história clínica ou no nosso exame físico, né? Então, a gente vai partir para essas etapas que são igualmente relevantes para que a gente possa, então, elevar aqui o nível da discussão. Perfeito, Renata. E aqui, falando de exame físico, né, dentro da dor de cabeça, a gente não pode esquecer que o exame físico geral, ele é o ponto de partida de qualquer consulta, né? Então, a avaliação de uma pressão arterial, a avaliação da frequência cardíaca, a avaliação global mesmo do paciente, até direcionada pela queixa, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, uma queixa de uma congestão nasal, de tosse, o exame direcionado ali para seios de face, pulmão, avaliação de temperatura, presença de febre. E isso não é descartado dentro de uma consulta voltada para dor de cabeça. Então, um exame físico geral, ele é essencial em qualquer consulta médica e aí é um ponto de partida. E dentro de um contexto de dor de cabeça, a gente não pode esquecer do exame cefaliátrico, que ele não precisa também ser abordado aqui de uma forma como se fosse uma questão só do especialista. A gente abordou no episódio passado da importância do médico não especialista de saber reconhecer as principais dores de cabeça e de conduzir, visto a alta prevalência desse sintoma, né, e da enxaqueca, por exemplo, né, como uma das principais causas de procura aí a unidade básica de saúde e a emergência médica. Então, fazer a palpação dos pontos dolorosos da face, desde pontos de seios da face, como os nervos cranianos, os principais músculos ali de cabeça e pescoço, que podem ter a presença de pontos gatilhos, como masseter, musculatura temporal, trapézio. Então, seria um ponto aí importante dentro do exame físico cefaliátrico. Eu acho que, para além do exame cefaliátrico, o exame neurológico sumário. Então, identificar fraquezas, alterações de sensibilidade, se o paciente tem algum tipo de dormência, né? Se ele tem alguma incoordenação. Às vezes são sintomas do exame neurológico geral, né? Não necessariamente direcionado para o exame cefaliátrico, que também vão trazer pistas, né? De déficits neurológicos, né? De alterações naquele exame que já vão ali trazer um certo alerta, né? Além disso, a gente faz a avaliação dos nervos cranianos, né? De forma muito atenciosa, minuciosa, né? Sem esquecer da avaliação da fundoscopia, né? Que é a avaliação do disco óptico, pode trazer informações extremamente relevantes, né? Como indícios de hipertensão intracraniana, né? Então, realmente é algo que não deve faltar, além da avaliação da rigidez de nuca, né? Então, ver se o paciente não tem ali algum sinal de irritação meníngea. Então, fazer um exame neurológico sumário, direcionar o exame cefaliátrico, né, palpando os pontos cefálicos, não esquecer uma fundoscopia, né, então fazer a fundoscopia em todas as avaliações de cefaleia e também pesquisa de sinais de irritação meníngea. Eu acho que são pontos que
Naturalmente, o cefaliatra vai ter mais minúcia e mais experiência, mas o médico generalista, ele também deve ser capaz de fazer um exame neurológico sumário, não deixando passar, né, certos dados que possam ali motivar uma investigação complementar ou um direcionamento para um serviço de emergência ou até mesmo uma avaliação especializada. Para além, né, dessa investigação dos pontos gatilhos, né, que a gente falou do masseter, a investigação de crepitação da ATM, avaliação de abertura da boca, né, a questão dos dentes, a língua, se não tem aquele formato dos dentes na língua, que pode trazer informações valiosas ali com relação ao apertamento dentário, investigação de DTM. Então, complementando nessa questão da avaliação de cabeça e pescoço, a movimentação cervical também é muito importante. E um outro tópico que eu gosto de falar também é a questão da hipermobilidade articular, que eu acredito, né, que ela estende um pouco a questão do exame físico, a presença aí de uma maior amplitude das articulações do paciente, não só da região cervical, que eu considero muito importante, da amplitude de movimento da boca, mas fazer essa avaliação da hipermobilidade articular generalizada, que a gente fala do score de Baton, né? Que traz aí informações valiosas aí para a gente no exame físico também. Então, que às vezes a gente, como médico, esquece de avaliar a cavidade oral, né? É importante você olhar dentro da boca do paciente, justamente como você falou, na procura de sinais de bruxismo, indiretos de bruxismo, ou até de questões dentárias, né? Aspecto de cuidado dos dentes, eventualmente uma dor facial, orofacial, porque a gente trata tanto dor na cabeça, mas dor orofaciais também podem ter desencadeado aí por processos odontológicos. Quando possível, a gente sabe que isso não é possível em todos os cenários, ter o colega, né, junto, ou seja, um colega de referência fisioterapeuta que consegue avaliar melhor a questão de postura, avaliar o que a gente tem chamado ali de forehead position, que é aquela posição da cabeça anteriorizada, que tem sido cada vez mais comum na nossa realidade dependente de celular, de iPad, de computador. A gente tem visto a população cada vez mais encurvada, né? Então isso gera tensão muscular, isso pode ativar uma síndrome que a gente chama de síndrome miofacial, que são esses pontos dolorosos que perpetuam a enxaqueca, e a enxaqueca por ela também perpetua a síndrome miofacial, são doenças que vêm juntos. Então, quando possível, lança a mão, se você tiver acesso, de um colega especialista para avaliar em conjunto, um fisioterapeuta, um dentista, um especialista de ATM, que vai ajudar a gente no manejo das dores orofaciais também, fora essa avaliação mais completa, né? Então, se possível, encaminhar para um colega de confiança quando tiver a limitação de você conseguir avaliar, da mesma forma, nas dúvidas sobre a fundoscopia, né? Nós não somos neurooftalmologistas, nós temos uma boa formação, sim, em fundoscopia. Então, se possível, você ter o seu aparelho. Eu utilizo, por exemplo, o Panoptic, que dá uma clareza um pouco maior, mas na dúvida não tenha medo de encaminhar para o neurooftalmologista, de pedir uma avaliação, uma campimetria. Hoje em dia a gente tem aparelhos mais avançados, como o OCT, que é a tomografia do olho, né? Como tentando resumir um pouco do que é o OCT, que eventualmente até detalhes pequenos que a gente não consegue ver na fundoscopia trazem uma resposta mais acurada para a gente. Então, eu gosto também de encaminhar, eventualmente, na dúvida, para o colega especialista, né? Essa primeira avaliação, ela envolve muitos detalhes desde a história clínica até detalhes no exame neurológico, que tem algumas minúcias particulares de quem lida com dor de cabeça. E eu costumo falar que o neurologista, especialmente o cefaliatra, ele gosta de detalhe, gosta de conversar, gosta de prestar atenção em todas essas coisinhas que podem fazer diferença no final, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, as cefaleias, elas são primárias, ou seja, não há alterações que indiquem a realização de exames complementares. Então, uma boa anamnese envolvendo todos esses aspectos e um bom exame físico completo, eles são suficientes para dar um diagnóstico. Mas, uma vez identificados os sinais de alarme que a gente já reportou no nosso episódio anterior, ou aparecendo alguma alteração, alguma coisa que chame a atenção nessa primeira avaliação, é necessário solicitar os exames complementares, que são complementares, ou seja, eles não substituem uma avaliação completa através de conversa e um bom exame físico. Mas, identificando essa necessidade, devem ser solicitados. E eles podem incluir um estudo de imagem, como tomografia, ressonância,
envolvendo estudo de vaso ou não, avaliando a hipófise ou não, a órbita, até outros exames, exames de sangue, exames oftalmológicos complementares, como a Bárbara já referiu, como a OCT, a campimetria, quando estamos falando sobre hipertensão intracraniana, até uma polissonografia na suspeita de apneia do sono, ou exames da coluna cervical, se houver alguma suspeita, ou em caso de outras queixas envolvendo outros sistemas, que não o neurológico, também uma propedêutica armada direcionada. Complementando, né, a gama de exames disponíveis, o arsenal de exames disponíveis, né, acho que o Rei colocou muito bem a questão da neuroimagem, né, tomografia, ressonância, que podem variar de acordo com o contexto que a gente está abordando esse paciente. Às vezes uma tomografia na emergência é o que a gente vai ter ali de forma mais rápida, a ressonância quando a gente está num cenário de consultório, que a gente vai poder esmiuçar melhor, né, às vezes alguns marcadores laboratoriais, né, vão ter pouco valor, mas às vezes em contextos infecciosos eles vão poder entrar bem, né, e ainda falando de alguns exames complementares que nós podemos, né, lançar mão, né, a gente tem aqui a punção lombar, né, em algumas situações, né, seja de alarme ali na história clínica ou no exame físico, um paciente com cefaleia, com febre, né, sinais sistêmicos, uma rigidez de nuca, que realizou uma neuroimagem que não foi muito, não elucidou muito bem, a gente está suspeitando de uma infecção do sistema nervoso central ou de um processo inflamatório, nós podemos lançar a mão da punção lombar para estudar esse líquido, né, tão valioso, que é o líquor, né, que banha o sistema nervoso central e pode trazer diversas informações e direcionar também o tratamento em algumas condições, né? Então, são exames que nós podemos ir lançando mão, além de todos os outros que o Reinaldo já bem citou aqui para a gente. E como a gente destacou sobre as bandeiras vermelhas, de quanto investigar e esse arsenal de exames que podem nos ajudar na investigação, é importante conhecer as bandeiras verdes, né? Quando não investigar. Então, não é incomum, talvez até mais comum, devido à prevalência, que o paciente chegue ao consultório com histórias longas de dores de cabeça em que o especialista não vai pedir nenhum exame complementar, já que quando a dor tem características primárias, bem estabelecidas, uma dor que permanece há anos, mais de um ano, sem nenhuma mudança das características, que é o que a gente chama de padrão, como a gente até falou no vídeo anterior, esse paciente ele não precisa de um exame de imagem. Inclusive, para prevenir algo que é muito comum no consultório, aquele paciente com história longa de dor de cabeça, com ressonâncias anuais, angiorressonâncias anuais, ele que chega com aquele sacão cheio de exames para te mostrar, não, mas você não vai pedir um exame de imagem, então também não se frustre se na consulta com o especialista o médico não te pedir um exame. De fato, uma história bem colhida, uma história com características clínicas claras, com sinais, na ausência dessas bandeiras vermelhas, na presença das bandeiras verdes, a gente não precisa pedir um exame de imagem. O exame de imagem, como a gente falou, ele é complementar e muitas vezes ele é dispensável. Então, a gente vai explicar a sua condição e você não precisa realizar um exame, inclusive por prevenção, que a gente chama de quaternária, né? Que é expor o paciente diversos exames de imagem, muitas vezes acaba encontrando coisas sem significado patológico relevante e que geram mais preocupação para o paciente. Então, não se frustre se seu médico não pedir um exame de imagem, é comum, inclusive acho que mais comum, já que as dores de cabeça primária elas são mais comuns e a gente falou um pouco da trajetória, em geral o paciente ele demora para chegar ao neurologista. Então, na grande maioria das vezes a gente não vai realizando uma consulta completa, a gente não vai necessitar desses exames de imagem. Uma outra coisa que eu queria destacar é não tenha medo, você médico, a revisitar seu paciente, né? Ao longo da avaliação, a gente está falando da primeira consulta, mas a gente precisa pensar nas consultas subsequentes. Então, quando o nosso tratamento falha, quando as coisas não evoluem quando a gente espera, quando algo novo surge, quando a mudança do padrão surge, de revisitar e refazer esse exame neurológico completo, refazer o exame cefaliátrico, porque a gente é humano, eventualmente alguma coisa falhou, a gente pensou que pudesse ser uma coisa e algo novo surge na história, ou a doença do próximo paciente muda mesmo. Então, ao longo da trajetória do paciente, revisite seu diagnóstico. E aí, por vezes, reexamine completo, refaça o exame cefaliátrico, tente entender se alguma coisa foi perdida ao longo da primeira avaliação, que como a gente está vendo, a primeira consulta ela é muito grande. Então, algo pode passar desapercebido, ou mesmo surgir, né? Então, a gente precisa, na falha, na não evolução natural da doença que a gente conhece, reexaminar seu paciente. E, às vezes, até ao longo disso, é que a gente vai precisar aí sim, de lançar a mão de um exame complementar.
Isso mesmo, Bárbara. Em se tratando de doença crônica, faz parte do tratamento o acompanhamento. Como essa doença vai se comportar ao longo do tempo. Porque mudanças na rota, muitas vezes, elas vão ser necessárias. E é muito importante estar na mesma página com o paciente. Então, sempre recapitular as informações que foram coletadas, qual a sua impressão médica, passar para o paciente aquilo que foi retirado, baseado em que informação eu estou dando qual diagnóstico, resumir em termos que o paciente consiga entender e questionar se está claro, se ainda há alguma dúvida ou se há algum ponto que o paciente acredita ser importante que não foi abordado na consulta, o que às vezes pode acontecer. Então, às vezes, aquela dúvida que o paciente pode achar que não é importante, se não for dada uma abertura para que ele fale, às vezes ele sai da consulta com aquela dúvida ali. Então, é importante dar essa abertura para o paciente também, para poder fazer esse alinhamento, sanar qualquer dúvida que aconteça, porque essa dúvida pode ser algo que pode ajudar no tratamento também, né? Se for algo que direciona qual que é a experiência de doença que o paciente tem, o que aquilo está afetando na vida dele, é importante a gente saber. Complementando, né, as informações que a Bárbara e o Rei passaram, né, a revisita, a mudança de rota, isso faz parte, né, do acompanhamento, né, nem sempre aquela história inicial, ela será a mesma, né, e outra coisa que nós temos que ter muita atenção é de simplesmente não rotular os pacientes e levar aquele diagnóstico para o resto da vida, né? Então, não é impossível que um paciente que tem uma cefaleia primária, ao longo do tempo, ele desenvolva outras cefaleias, né? Podem ser outras primárias, mas podem ser outras secundárias, né? A gente sabe que são cefaleias que podem coexistir. E mais, elas podem mimetizar, né? Cefaleias secundárias, às vezes, mimetizam cefaleias primárias. Então, a gente, às vezes, vai precisar reacessar, né, a história, confirmar, né, entender se o padrão permanece o mesmo, às vezes refazer o exame clínico para entender se nenhum dado adicional, né, o tempo realmente ele pode modificar muitas coisas, né, do segmento, e aí a gente não pode deixar passar, né, não comprar simplesmente que o paciente tem uma cefaleia primária e pronto, nunca mais ele pode ter um outro tipo de dor de cabeça, né, ao longo da vida, às vezes aquele paciente jovem, ao longo da vida, ele acaba surgindo outra dor de cabeça, né? Muda padrão, às vezes é parecidinha com aquela enxaqueca que ele tinha lá na adolescência, mas tem um pequeno detalhe ali que está um pouquinho fora da curva, então a gente tem que ter esse olhar muito atento, né? Para a gente estar reacessando, né? Reavaliando essas queixas e quando mudar a investigação e até o tratamento desses pacientes. Isso, e é bem interessante essa questão que foi levantada aqui, né, de discussão, de onde queremos chegar com tudo isso que nós fizemos e discutimos. Então, nós falamos sobre uma anamnese direcionada, pesquisa de red and green flags, né? Então, para poder, pontos que vão ser alertas e que vão ser tranquilizadores. Avaliação de causas secundárias até relacionado com a medicação, a importância das comorbidades e dos tratamentos. O exame físico direcionado. O exame complementar com um objetivo claro, que seja de fazer um diagnóstico diferencial ou de descartar outras causas que podem estar ali mimetizando. E tudo vai combinar num diagnóstico. Quando a gente chega num diagnóstico correto, a gente faz um tratamento direcionado e muitas das vezes a gente consegue um sucesso, né? Na maioria dos pacientes a gente vai ter sucesso no tratamento. E o tratamento efetivo, ele traz também uma tranquilidade, né? Para o paciente. Porque o que a gente muitas das vezes vê é um paciente angustiado, que a cada crise ele quer repetir o exame. Então o paciente ele faz o exame, passa com um profissional, às vezes não gera o vínculo necessário, não tem orientação efetiva, e ele faz o exame complementar de imagem, esse exame vem normal, passa um ano, ele tem uma nova crise e ele quer repetir o exame novamente. Então, explicar para o paciente o objetivo do exame, a importância do diagnóstico e, principalmente, que é onde a gente quer chegar, um tratamento efetivo, na melhora da qualidade de vida para esse paciente. E eu sempre falo, às vezes alguns pacientes chegam bastante ansiosos no consultório com essa questão de querer repetir os exames. Eu falo, nós estamos juntos. Vamos retornar ao tratamento, né? Eu acredito que o seu diagnóstico é esse. Você teve uma nova piora agora, neste ano. Vamos iniciar. Caso a gente veja que o tratamento não está evoluindo como a gente deseja, caso a gente note alguns outros sinais de alarme, estou aqui, a gente solicita, mas vamos
trazer a importância também do vínculo, né, dessa relação médico-paciente para essa primeira consulta, porque a partir do momento que esse vínculo é estabelecido, muita coisa vai mudar na rota do paciente. Essa confiança ela é muito importante dentro da consulta de cefaleia. Então, acho que a gente conseguiu pensar bem, né, assim, na estrutura, né? A gente falou no outro vídeo da anamnese, do exame físico, da distinção ali de antecedentes, exame físico, exames complementares, explicar ao paciente sua condição, como a gente vai conduzir, né? Acho que a gente, sistematicamente, é assim que a gente pode pensar a consulta, né? A primeira consulta, como a gente destacou, eventualmente, as consultas subsequentes, né? Então, o que a gente pôde ver, né, ao longo desses 2 episódios, assim, como a primeira consulta é um elemento chave, né? A virada de chave, muitas vezes, para aquele paciente que chega com esse sintoma, que mais do que um sintoma é uma jornada de dor, muitas vezes, né? Então, ela requer muito planejamento e estratégia, né? Então, a gente passou aqui por várias etapas. As nossas ferramentas principais, né, são uma boa história clínica, um bom exame clínico. Algumas vezes iremos lançar mão de exames complementares, mas é muito importante que isso seja bem indicado, né? Tem uma indicação ali formal, parcimoniosa, né? É muito triste quando a gente vê aqueles pacientes, né, com inúmeros exames desnecessários e ainda inseguros, desejando repetir. Então, tem muito planejamento e estratégia na consulta para que o paciente tenha sucesso, né, e um bom controle da sua condição. E é isso que todo médico, né, não só nós neurologistas, almejamos. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte e nos segue para mais conteúdos como esse.